Bom, entrevista com a professora Ada. Ada, a gente tem conversado com algumas pesquisadoras e alguns pesquisadores, né? E a gente tem sempre feito uma pergunta mais de ordem pessoal no começo das nossas conversas, né? Que é como você encontrou a obra do Deleuze e Guattari, como a obra deles cruzou a sua trajetória, né? Como foi esse encontro? Certo. Bom, certamente não foi na academia, né? Eu fiz a graduação em Ciências Sociais pela PUC, no Rio Grande do Sul. Então, tive uma formação bem marxista, né, crítica, e através de um trabalho que eu comecei no GAPA, de pesquisa com pessoas que se prostituem, né, o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS no Rio Grande do Sul, eu fiz parte de um projeto que era financiado pelo Banco Mundial. E aí eu comecei a participar das reuniões da entidade, enfim, né? E conheci uma pessoa que é a psicóloga Nilza Silva, lá do Rio Grande do Sul, já faleceu. E a Nilza falou uma palavra nessa reunião que me chamou a atenção, que foi transversalidade. E eu, olha, essa pessoa me parece, apesar de ser psicóloga, que me conhece, me parece interessante. E aí eu me aproximei da Nilza, e a Nilza era uma grande estudiosa de Deleuze, autodidata, né? Ela lia em francês, e Guattari e Foucault também. E aí a gente começou a articular um grupo de estudos que funcionava no consultório dela e começamos a estudar com a Nilza, né, a filosofia da diferença. Para mim foi bem difícil, né, porque eu era marxista, ortodoxa, e aí esse encontro com o pensamento que para mim na época era tão volátil, né? Cadê a materialidade, cadê a luta de classes, né? E não, me puxou o tapete total, né? E nesse grupo tinha pessoas de várias áreas, cientistas, né? Pessoal da engenharia, da química, e história, educação, ciências sociais. Então eu posso dizer que quem apresentou Deleuze, Guattari e Foucault foi a Nilza Silva. Uhum. Agora, os estudantes hoje talvez não tenham a dimensão do quanto era difícil até ter acesso às obras, né? Assim, porque a gente não tinha nem todos os livros publicados, A Ilha Deserta, Cartas, né? Dois regimes de loucos, né? Então, como era estudar Deleuze, ter acesso aos trabalhos de Deleuze e Guattari nos anos 90, né? Quando você... Bom, o Antiédipo, que foi um dos livros que a gente estudou parte dele, eu tinha da Relógio d'Água, né? Que era portuguesa. Então, uma edição muito antiga, mas ainda bem que o Henrique Elias já tinha vindo para o Brasil, né? Ele era professor na UERJ de literatura comparada e o Henrique era o responsável pela editora 34, né? Então ele propiciou a vinda desse pensamento, a tradução, né? Pelo Orlandi, pelo Peter Pelbar, né? Várias pessoas que a gente começou então a ter acesso via 34, né? Que depois, quando ele foi embora, ele passou para o Peter, né? Vamos dizer, a consultoria que ele fazia para a editora 34. Bom, eu queria falar um pouco do seu trabalho agora, né? Em Currículo Nômade, Sobrevoos de Bruxas e Travessias de Piratas, né? E eu queria começar falando
de um tema que está presente em vários de seus trabalhos, não só nesse, né, que é esse tema da bruxa, né, do devir bruxa, ou da bruxaria. Né, assim, você, inclusive, abre o livro, né, assim, com uma citação de Deleuze e Guattari, né, assim, pensar é sempre seguir a linha de fuga do voo da bruxa. Né, assim. Você escreve um conceito, personagem conceito, né? Mas não só aqui, né? Assim, eu acho que você escreve depois um texto sobre o Daniel Lins na revista O Lampejo, que se chama Feiticeiro, né? Assim, então eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre esse tema da bruxa na tua obra, né? Bom, foi assim, eu demorei alguns anos para fazer o mestrado, né? Porque eu trabalhei muito tempo na prefeitura de Porto Alegre e trabalhei com educação, né? Trabalhei na Secretaria Municipal de Educação e nesse trabalho eu tinha que implementar uma política cultural para a secretaria, né? Então, parcerias com a Secretaria de Cultura, uma discussão de concepção de cultura, aí o Guattari entra muito forte, né? E, enfim, sempre trabalhando, estudando lá naquele grupo de estudos, produzindo algumas coisas, alguns projetos com a Nilza de formação de professores e tal. E, certo dia, eu resolvi que eu ia estudar o devir escola da empresa e o devir empresa da escola, né? E comecei a procurar material sobre isso e fui naqueles SENAC, essas instituições que trabalham assim com trabalhos educacionais nas empresas e tal, empreendedorismo e tudo. E aí eu fui fazer uma pesquisa de campo e tal, e eu disse, nossa, que coisa chata, isso eu não vou ter estômago para analisar esse discurso liberal, né, empreendedor de si, aquelas coisas todas. E aí eu estava desanimada. Eu queria uma coisa mais que me movesse mais, que me afetasse mais. E aí eu fui dar assessoria para um grupo, não era grupo, era um jardim de praça, que em Porto Alegre funcionavam nas praças da cidade, atividades para crianças, né, pré-escola. Uhum. E aí eu trabalhei muito tempo na educação infantil, com a educação infantil, sempre na assessoria. E eu fui, então, e lá me deparei com uma oficina de bonecos de pano, né? E aí era uma oficina com as mães. Quando eu olho, tem uma boneca, que é a bruxa, Bruxela, né? Uhum. E eu me encantei pela boneca. Linda, né? E aí eu perguntei, né, para a professora, mas que linda essa boneca e tal. E ela começou a me contar a história da boneca. Aí disse que era uma bruxa, que era Bruxela, e que ela trabalhava, né, toda a questão do currículo a partir desse personagem. Então, meu encontro foi aí. Né? Então, a bruxa, ela me enfeitiçou de tal modo que eu disse, tá aí o tema da minha tese. Né? Eu vou acompanhar essa escola. Vou acompanhar essa escola infantil e vou estudar esse tema. Né? E comecei a pesquisar e adquirir livros e tal. E no grupo de estudos a Nilza disse, não, mas Ada, no meu platô, Deleuze e Guattari falam da questão do feiticeiro, da bruxaria.
E eu, como assim, né? Ah, vou atrás disso. Aí foi, Mil Platôs, eu comecei a estudar, e aí tem essa citação, que é de lá, né? E o Deleuze era considerado um feiticeiro, um bruxo, pelos seus alunos, né? Porque era, assim, uma disputa para fazer os cursos dele na universidade, né? Em Paris 8, e aquela disputa toda, e porque ele era um mago, ele era um feiticeiro que, sabe, contaminava as pessoas com o pensamento dele, né? E aí deu pano para manga, né? Porque eu fui desde da bruxaria na Idade Média, antes até com a Lilith, né? Até a bruxaria hoje com as Wicca da vida e tal, né? Fazendo toda uma cartografia da bruxaria mais no Brasil, né? Trazendo a influência açoriana no sul, né? Em Santa Catarina, a Lagoa da Conceição lá, que tem toda um imaginário muito forte de bruxa e bruxaria. Só que depois a professora fez o Roberto com as crianças, né? E o Roberto era pirata. E eu, puxa, como é que eu vou juntar a bruxaria com pirataria? Aí eu fui para a literatura, daí na literatura eu pego o português Fernando Pessoa. E o Fernando Pessoa, na Ode Marítima, fala exatamente das mulheres bruxas que esperavam no cais os seus marujos. Né? E aí eu fui pela literatura que eu fiz esse cruzamento. E no próprio Mil Platôs, eles falam do mar. Né? E aí o mar, enquanto espaço liso por excelência, toda a relação do Deleuze com os surfistas, né? E meu encontro com Daniel Lins, que propiciou, então, eu começar a navegar pelo mar. Né? Então, assim, eu estou em Fortaleza graças ao professor Daniel Lins, que me convidou para um projeto do Conselho Estadual de Educação, que a gente trabalhava com os gestores de escolas, na formação. Então, eu tive o privilégio de conhecer todo o Ceará, principalmente o sertão, e com esses cursos de formação. E a minha temática, claro, era currículo, né? E aí, com certeza, currículo nômade, trabalhar assim, esse conceito. E aí, o Daniel que me convidou, e eu vim, porque eu sempre tive uma relação muito forte com o mar. E meu sonho era morar num lugar que tivesse mar, né? E hoje eu estou aqui na Praia do Futuro, com uma vista para o mar, né, maravilhosa, e usufruindo cotidianamente, né, do mar, que é o meu parceiro para pensar. Porque eu caminho e fico pensando. E hoje eu pensei muito nessa entrevista, que eu ia falar. Assim, a gente vê algumas teses, né, que não propõem conceitos, né, assim, são ótimas teses de comentários, de exegese, né, de hermenêutica, de interpretação, mas você ousa propor conceitos. Eu queria conversar um pouco mais sobre essa ideia do currículo nômade, né, assim, porque eu acho que isso até aparece no livro do Lapujade, né, Deleuze, os movimentos aberrantes, né, assim, com uma ideia de movimento está presente na obra, né, de Deleuze, né. E aí o segundo conceito de vir do teu trabalho é o pirata, né, assim. Eu queria até ler um trecho aqui que você comentasse, né, do Roberto, né, que é o pirata Roberto. Né?
Mas o trecho aqui aparece assim: os piratas desterritorializam os navegadores, capturando os navios, avizinhando-se com outros componentes, adquirindo consistência. O DEVI currículo nômade possui traços dos navegadores que disparam práticas de abandono da terra firme para se ingrar em outros mundos. Estes traços ligam-se aos piratas quando, por assaltos, fogem do planejado em efêmeros movimentos, talvez movimentos aberrantes, né? Assim, por efêmeros movimentos que tendem a se reterritorializar no conhecimento e nos conteúdos do currículo programa. Né? Então, a partir disso, eu queria talvez te ouvir mais sobre essa ideia de nomadismo que transversaliza. Você começa falando e entra na obra de Deleuze e Guattari com essa ideia da transversalidade, mas que transversaliza saberes, práticas de saber, modos de vida, né? Muito mais do que simplesmente a constituição de um projeto político pedagógico, né? Com certeza. A questão, assim, como eu estava dizendo, eu levei alguns anos para fazer o mestrado. Então, eu tinha 10 anos de estrada em escolas, em formação de professores, né? Com o privilégio de ter participado da administração popular em Porto Alegre. Então, eu cheguei no mestrado com a ideia que eu falei para vocês desse devir empresa na escola e tal. E quem acabou assim me orientando foi a professora Marisa Costa, né, que trabalhava com estudos culturais. E meu vice-orientador, ou co-orientador, era o Foucaultiano, Veiga Neto. E aí, quando eu apresentei meu trabalho, que foi esse aqui, né, a Escola como Polo Cultural, eles disseram que eu era um ET dentro daquele programa, que eu não tinha nada a ver com aquele programa, que eu tinha que focar as minhas análises com estudos culturais. E eu disse que não, que tinha uma crítica aos estudos culturais e que eu não ia abrir mão, que eu não era mais criança, que eu sabia bem o que eu queria e que eu já estava investindo anos de estudos nesses autores, que eu não ia abrir mão. Aí, enfim, na véspera de eu qualificar, resolveram que não iam mais me orientar, porque eu não ia me submeter, e aí eu fui para a professora Sandra Corazza, que já era minha professora, e que eu tinha uma admiração imensa por ela. Ela sempre foi uma pessoa que tinha uma potência de criação, né? E ela criava conceitos, enfim, e ela me acolheu, né? Nesse momento. E aí eu disse, bom, então agora vocês não vão ter uma qualificação, vocês vão ter uma dissertação. Eu vou fazer uma dissertação e vou pegar os estudos culturais e fazer a crítica da filosofia da diferença nos estudos culturais. Porque tem gente que acha que é possível. Aí eu fiz isso, né? Mas era assim, muito movida por uma raiva até, né? Da academia e de ter que me sujeitar aos interesses, gostos da academia. Aí eu fiz, e quando eu fui defender, né, qualificar, a banca me manda direto para o doutorado. Né? Eu já tinha realmente uma dissertação, e a professora Gisele me ajudou muito nessa trajetória, que hoje ela está na Unilab, né, professora lá, também na filosofia. E a Gisele foi muito importante nesse momento, assim. E, enfim, aí eles fizeram uma proposta. Ou tu pega o título de mestre agora, né? E aí tu faz uma seleção para doutorado,
ou tu não tem o título de mestre, só de doutora. E eu, claro, né? Doutorado, vou direto do doutorado. Então teve que submeter para uma outra banca, conforme o regimento da universidade e tal. Enfim, fui para o doutorado, né? E aí, com a Sandra Coraza, ela me instigava muito a criar. Né? Foi com ela que eu aprendi a fazer as tais das artistagens, né? Que era apresentar um conceito com modo de expressão não filosófico, né? Artístico, ou com um texto não acadêmico, ou uma fotografia, um vídeo, enfim, né? Ela fazia as artistagens com a gente no mestrado, né, e na universidade. E aí eu comecei a criar, e sempre muito com vampiro, muito com monstros. Eu fui aluna do professor Tomás Tadeu, né? O Tomás tinha essa discussão dos monstros, né, na educação e tal. E aí eu cheguei também com a bruxa, né, e a bruxaria, feitiçaria, esse poder de encantamento, de desterritorialização, de devir, que vai além do vivido, né, que é aquele devir que acontece na virtualidade, enfim. E a Sandra me propôs, Ada, o que tu tem interesse em estudar dentro da educação? E eu não sabia bem o que, né? A escola como polo cultural, bom, é escola. Mas um tema, assim... Aí currículo. Currículo, eu acho que é o cerne da educação, né? Porque pelo currículo, tu pode ler, né? É o rosto da educação, é o currículo. E aí eu comecei a pensar nesse conceito de currículo na educação, e aí eu fui por um caminho que era esse nomadismo, né? Que é um currículo que se produz no acontecendo, né? Que ele não é previsível, ele não é preditivo, ele vai acontecendo nesse processo que foi a construção da bruxela, que foi a do pirata, né? E aí meu livro, vamos dizer assim, de cabeceira era o que é a filosofia. E a partir do que é a filosofia, que foi um livro que eu estudei uns 8 anos, esse livro. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas dizem, eu já li esse livro. Ler é uma coisa, estudar é outra, né? Então, é um livro que me propiciou essa viagem, né, de como é que se produz o pensamento nessa transversalização entre a arte, a filosofia e a ciência, né? Porque esses personagens que propiciavam esses sobrevoos, né? Então, quando a professora Márcia, né, que eu acompanhei na escola Humaitá, escola infantil na periferia de Porto Alegre, eu via como que ela deslizava, né? Então ela começou com por exemplo, as misturas das bruxas. O que elas faziam no caldeirão, né? Então ela trabalhava a partir do caldeirão, que ia patas de aranha, asas de morcego. Como é que isso era trabalhado com o saber, né? Com o conhecimento. E aí ela ia para a ciência, as misturas homogêneas, heterogêneas, né? O azeite e a água, que não se misturavam, por quê? Então, eu fui percorrendo, né, e produzindo a cartografia desses movimentos que a professora fazia
a partir do personagem no currículo, né? Então, o conceito de nomadismo estava se exercitando, se experimentando em prática, né? Numa prática com crianças que nem eram alfabetizadas. Uhum. Então, elas pediam para a professora ler os livros da Bruxa Onilda, da não sei quem, desses personagens. Iam para peças de teatro, que tinha tema de bruxaria, de pirataria, enfim. E eu fui nessa viagem, que eu fui parar na Bíblia, né? E a Sandra Coragem, o que tu quer com o Antigo Testamento? E eu disse, mas para, tem a Lilith, tem um monte de, né, o papel do mar, do abissal, do desconhecido, da potência do desconhecido do mar. E aí um dia eu estava lá lendo o Mil Platôs, o Deleuze Guattari falando, segundo o Antigo Testamento, eu disse, não acredito que a gente está fazendo os mesmos percursos, né? Então a gente tem um encontro tão intenso com o pensamento que tu acaba traçando algumas cartografias muito parecidas, né? E aí, bom, juntou esse pensamento com o acontecimento, né? Com as crianças, com a professora, com a escola, com a política a política a ser implementada pela administração popular, da tal escola cidadã. Uhum. E aí, enfim, foi nesse percurso que a gente foi se apaixonando, se contaminando e enlouquecendo, sabe? Teve uma época que eu disse assim, mas essa bruxa existe? Porque para mim ela já existia, como para as crianças, né? A bruxa falava com eles, a bruxa... Né? E aí eu fui entrando nesse devir bruxa, nesse devir pirata, e fui quebrando com alguns dogmas, vamos dizer assim, da academia, porque eu trouxe o Amir Klink, né, navegador maravilhoso, escreveu livros maravilhosos, né, Os 100 Dias Entre o Céu e o Mar. E aí o pessoal da academia, Amir Klink numa tese, eu vai ter Amir Klink, sim, né? Não é só Deleuze, Guattari e Foucault. Porque o Foucault também, com a genealogia do poder, ele me trouxe muitos elementos de análise, né, de ferramentas para análise. E o Foucault foi fazer essa discussão, né, o que é realmente conhecimento, né, e o que é saber. E as relações de poder que estão nesse agenciamento, né. E aí eu dizia, não é Foucaultiano? Então, Foucault não diz que a gente tem que, né, considerar os saberes locais, as singularidades. Então vamos lá, né? Amir Klink. Depois eu tive a honra de participar da agenciamentos coletivos, né? Que entrevistaram o Amir. E aí o Alex, né, o professor Alex me chamou e disse, não, Ada, logo lembrei de ti, né, porque tu usa o Amir na tese, tá? E aí foi maravilhoso conversar com ele, né? E ele dizia, nossa, nunca imaginei que ia estar numa tese na filosofia, na educação, né? Mas pensar o mar com ele, né? O devir mar do Amir, né? Eu vi essa entrevista, achei muito bonita a definição que ele faz das lágrimas sangrentas do Saara, que são aquelas partículas de poeira que atravessam o oceano e vão para vários lugares da Europa muito também. lindo, né?
E, assim, na tua experiência como professora do ensino superior já há muitos anos, né? Como é que você vê o teu debate sobre o currículo nômade, e não só isso, também sobre o próprio nomadismo, junto a estudantes de graduação, né? Como é que é como é que você lê isso na graduação, né? Assim, foi difícil, sabe? No início foi bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, era muita novidade. E isso mobilizava as pessoas por um pensamento do novo, um pensamento arejado, um pensamento que tivesse conexão com arte, que, sabe? Então, eu tinha capacitação 1, 2, 3, 4, estágio 1, 2, 3, 4. Então, eu passava 2 anos com uma determinada turma. Isso é muito tempo. E tempo de contágio. Então, eu tinha grupos de estudos que chegaram a ter quase 40 pessoas. Os estudantes muito interessados, e principalmente da UES. Muitos da UES. Né? Então, foi um período bem produtivo, assim, de ideias, de invenções, de eventos, de encontros, né? Encontros com vários estudantes que hoje, né, tipo Lucas de Lacerda, foi monitor desse grupo, né? Foi meu encontro com o Lucas, e aí essa contaminação acho que começou a incomodar, né? Eu acho, né? E aí me tiraram. Só deixaram a 3 e a 4. Né? E botaram outro professor, que até é da Federal do Cariri, dando a 1 e a 2. E aí eu senti, né, que eles se deram conta da potência que estava se formando. E então hoje eu pego eles no final do curso e pela primeira vez na vida, muitos deles, né, a maioria, nunca tinha ouvido falar em filosofia da diferença. O máximo de autores franceses com o Emmanuel, que trabalha existencialismo, e a gente criou juntos a disciplina de filosofia e cinema. Né? E aí é novidade para eles. E isso mobiliza muito. Tipo, eu posso até não concordar, mas eu quero saber. Né? E aí tu vê Deleuze caindo no Enem, o Foucault, né? E aí eu disse, vocês já ouviram falar, né, no Deleuze, no Foucault, vocês têm que mobilizar nas suas aulas, alguns já professores, né? E aí é um encontro que vai propiciar várias potências, né? Mas eles são muito mexidos. E isso me dá muito gás, né, para continuar assim, com prazer de estar numa sala de aula, porque sempre são bons encontros, né? Muita arte, muita risada, muitos pensadores contemporâneos, brasileiros que pensam o ensino de filosofia a partir da filosofia da diferença, né? Então, a própria Cristiane Marinho, né, aqui no Ceará, o Walter Corran, o Peter Peuba, enfim, pensadores que apontam deslocamentos de conceitos filosóficos para pensar o plano da educação. Bom, eu queria encerrar, talvez,
querendo te ouvir mais sobre os teus encontros. Você falou de encontros com os alunos, ou os bons encontros que a filosofia da diferença te proporcionou, né? Assim, ao longo da vida, ao longo da trajetória. Mas você teve encontros com pesquisadores muito importantes, né, da filosofia, e alguns importantes, mas também às margens, né? Assim, então você encontrou Roberto Machado, teve uma relação de amizade com Roberto Machado, Peter, o próprio Luiz Orlandi, né? Uhum. Então eu queria talvez te ouvir mais nessa filosofia dos afetos, ou quanto isso te proporcionou em termos de encontros, Nossa, né? foi primeiro o Daniel professor Lins Daniel Lins, também. né? Primeiro Daniel, que já era uma pessoa que tinha muitos contatos, né? Tanto no Brasil quanto na França, Uhum. em todo mundo, né? E ele organizava os Nuits Deleuze aqui, desculpa. E eu comecei a ser convidada a participar. Eu conheci o Daniel no Rio, no evento que o Walter, né, Cohen, o ERJ estava organizando. E aí foi vamos dizer, uma faísca, assim, né? Porque eu digo que o Daniel Lins, ele tem uma grande qualidade, que onde ele está, tem movimento. Ele movimenta, né? E ele me colocou em movimento. E então, na prefeitura, quando eu voltei, né, para a prefeitura, não era mais nem administração popular, era a professora Marilu, e era outra gestão, e foi outra luta, porque as viúvas do Paulo Freire, aquele pessoal do PT, da discussão crítica, me chamaram de tudo, né? Enfim, eu era traidora, né? Uma pós-moderna traidora do pensamento crítico e do Paulo Freire e tal. E aí, eu vou fazer um gancho com uma fala tua, né? Uma coisa sempre na margem. Eu sempre fui da margem, né? E não era uma coisa assim consciente. Eram movimentos que me colocavam na margem, né? Nas beiradas, nas fronteiras, né? E aí, na prefeitura, então, eu fui chamada pela professora Marilu para organizar seminários internacionais que aconteciam na prefeitura, né? E aí eu comecei contatos para esse seminário com várias pessoas, vários pensadores que são importantíssimos hoje, né? E que marcaram muito a minha trajetória, e foram para Porto Alegre. Nós fizemos um encontro muito bacana. Sim, eu peguei várias pessoas em diferentes estados do Brasil, pessoas no Uruguai, na Argentina, em Portugal, né, na França. E aí, não, vamos trazer esse pensamento da filosofia da diferença para a prefeitura, para a rede municipal de ensino. Então, assim, tinha pessoas que vinham para esses seminários, que faziam entrevistas comigo e perguntavam: Ada, como é que tu consegue trazer esse pensamento para a institucionalidade e uma secretaria que o mote é a escola cidadã? E eu já não sei. Só sei que na gestão do professor José Clóvis Azevedo, ele é uma pessoa muito aberta, e ele me deu assim autonomia, toca e faz e cria com esses professores uma política, né? E aí foi Guattari, e as pessoas então me entrevistavam: como é, Ada, que tu consegue fazer esse pensamento circular
numa institucionalidade que ainda vem de um outro discurso, né? E eu disse, muito simples. Vai para a base, vai para as moléculas, vai agitar as moléculas. Então a gente ia para as escolas. E aí o resultado desse trabalho de ir para as escolas, de assessorar, de estudar, de chamar, de fazer parceria com a Secretaria da Cultura, culminou na existência de uma pessoa na gestão da escola que se chamava coordenador cultural. Uhum. Então ele trabalhava direto com o conselho, né, da escola e com a equipe gestora. E aí foi assim, como Guattari, né? Foi na capilaridade, foi no molecular que a gente começou uma agitação, que começaram a acontecer as coisas e todo mundo, epa, está acontecendo uma coisa interessante aí. Olha o que as escolas estão produzindo em arte, em dança, em teatro, em escrita. E aí a gente organizava a Escola Faz Arte, onde a culminância do trabalho era a apresentação nesse evento, né? De toda a produção. E é isso, eu tô rindo dessa monstra. Ela tá apaixonada pela Cristiane. O Batata se acomodou. Então é isso, né? São os atravessamentos não humanos. Tá bom, Nada. Bom, eu queria te agradecer por essa conversa. A gente tinha muito ainda a falar, mas acho que já falamos muito também. Vocês. E a importância, e eu que agradeço a oportunidade, né, de ficar registrado alguns acontecimentos.